enquanto eu estava fora, meus filhos venderam meu cachorro. Fiquei parada na porta da minha casa silenciosa, com a mala de viagem ainda na mão, olhando para o espaço vazio onde Max deveria estar correndo em minha direção, todo o rabo abanando e me dando beijos molhados. A casa parecia estranha, oca de um jeito que nada tinha a ver com suas dimensões físicas. Brenda, Steven, gritei, largando minha bolsa e entrando mais na casa. O silêncio que me respondeu me disse tudo. Meus filhos estavam se escondendo, o que significava que tinham feito algo que sabiam que me enfureceria. Aos 55 anos, eu havia desenvolvido um radar apurado para detectar o mau comportamento deles, mesmo agora que supostamente eram adultos. Encontrei-os na cozinha, amontoados à mesa como conspiradores. Steven, meu filho de 32 anos, bebia uma cerveja apesar de ser quase meio-dia. Brenda, de 29 anos e ainda ostentando a beleza natural que sempre lhe facilitara as coisas, mexia no celular, recusando-se a me olhar nos olhos. Onde está o Max? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo rubor de culpa que subiu pelo pescoço de Steven. Eles trocaram um olhar, o mesmo que compartilhavam desde que eram crianças, flagradas assaltando o pote de biscoitos. Mãe, Brenda começou, com a voz doce como mel, daquele jeito que sempre precede notícias ruins. Como foi sua viagem para tratar da papelada da aposentadoria? Deu tudo certo com o hospital? Onde está meu cachorro? Repeti, com a voz monótona e fria. Steven suspirou, tomando um longo gole de cerveja antes de responder. Precisávamos de dinheiro rápido. Surgiu uma oportunidade que não podia esperar. O chão pareceu se inclinar sob meus pés. Você vendeu o Max, meu cachorro, sem me perguntar. Tecnicamente, ele é o cachorro da família, Steven respondeu fracamente. O cachorro da família que resgatei, pelo qual pago, que dorme no meu quarto todas as noites, respondi, com as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo, o cachorro que tem sido meu companheiro constante desde que seu pai decidiu que sua secretária era mais atraente do que seu casamento de 20 anos. Olha, foi uma boa situação, Brenda interrompeu, em tom defensivo. Esse cara, Paul, queria muito um Malinois belga, e o Max parece exatamente um. Max é um vira-lata resgatado que por acaso parece um Malinois, corrigi bruscamente. Já te disse isso inúmeras vezes. Bem, ninguém consegue perceber a diferença, Steven deu de ombros. Até aquele criador de cães do parque achou que ele era de raça pura. Olhei para os meus filhos, esses estranhos que, de alguma forma, emergiram do meu corpo, que criei sozinha depois que o pai deles nos abandonou, que sustentei durante a faculdade e depois, que permiti que voltassem para casa temporariamente durante seus últimos contratempos financeiros. Essas pessoas que venderam o ser que mais me amava no mundo sem pensar duas vezes. Quanto? Perguntei baixinho. Outra troca de olhares. 8.000, admitiu Steven, com um tom de orgulho na voz. O cara estava desesperado por um Malinois. 8.000 dólares. Foi esse o valor que eles deram ao Max. Foi esse o valor que eles deram ao meu coração. Não gritei. Não joguei nada. Simplesmente perguntei com a voz mais calma que consegui: quem o comprou? Mãe, está feito, disse Brenda, pegando minha mão. Eu me afastei. Max se foi. Vamos em frente. Quem comprou meu cachorro? Repeti, pronunciando cada palavra com precisão. Um cara mais velho chamado Paul Matthews, Steven finalmente respondeu. Mora naquele novo empreendimento perto do lago. Pareceu decente. Rico. Max vai ficar bem. Virei-me e caminhei até o meu quarto sem dizer mais nada, fechei a porta suavemente atrás de mim e só então deixei minhas pernas cederem ao me jogar no chão. A cama de Max estava vazia no canto, seu brinquedo favorito ainda empoleirado onde ele o havia deixado quando parti para minha viagem, 5 dias antes. Depois de me permitir exatamente 3 minutos de devastação, peguei meu celular e disquei o número que Steven havia fornecido, relutantemente. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz estava firme quando uma voz grave atendeu. Matthews, ele disse. Senhor Matthews, meu nome é Jane Parker, comecei, invocando o tom profissional que aperfeiçoei ao longo de 30 anos como enfermeira-chefe. Acredito que o senhor comprou recentemente um cachorro dos meus filhos. Um cachorro que não era deles para vender. Houve uma breve pausa antes que ele respondesse, com um tom visivelmente mais frio. Senhora Parker, que coincidência interessante.
Eu estava planejando entrar em contato com a senhora hoje. Parece que seus filhos criaram uma situação bastante problemática. Meus filhos venderam meu cachorro sem permissão, eu disse, indo direto ao ponto. Gostaria de providenciar para que ele volte. Seus filhos fizeram muito mais do que isso, respondeu Matthews com um tom de voz áspero. Eles cometeram fraude ao vender um cão vira-lata sob falsos pretextos, alegando que ele era um pastor belga malinois puro-sangue com linhagens excepcionais. Infelizmente para eles, não sou apenas um velho solitário em busca de companhia, como aparentemente me descreveram. Meu estômago embrulhou. Senhor Matthews, eu. Como sei. Trabalho para uma organização que utiliza cães de serviço para operações específicas, continuou ele. Precisamos de cães pastores belgas malinois com certas características genéticas. Seu Max é um cão adorável, mas falhou em todos os testes genéticos que realizamos esta manhã. Eu nunca disse que ele era de raça pura, expliquei rapidamente. Ele foi resgatado. Só que ele se parece muito com um malinois. Agora eu entendo, respondeu Matthews, suavizando um pouco o tom. Mas seus filhos o deturparam deliberadamente perante uma agência governamental. Isso é fraude federal, senhora Parker. Fechei os olhos, sentindo todo o peso do que meus filhos tinham feito desabar sobre mim. Sinto muito. Eu não fazia ideia. Eu acredito em você, disse-lhe após um momento. Mas isso nos coloca a todos em uma posição difícil. Seus filhos cometeram uma infração grave. Respirei fundo. Senhor Matthews, entendo perfeitamente a sua raiva. O que eles fizeram foi imperdoável, mas talvez possamos encontrar uma solução que não envolva medidas drásticas. Houve uma pausa, e então algo que soou quase como uma risada reprimida. Senhora Parker, a senhora gostaria do seu cachorro de volta? Mais do que tudo, respondi sem hesitar. E seus filhos, eles aprenderam com os erros anteriores na vida? Pensei na questão, pensando na série de situações temporárias e nos arranjos do tipo a só até eu me recuperar que definiram meu relacionamento com Steven e Brenda na última década. Sinceramente, não, admiti. Eles sempre contaram comigo para resolver os problemas deles. Sempre fui uma rede de segurança. Então talvez seja a hora de uma lição que finalmente perdure, sugeriu Matthews com um tom quase conspiratório. Tenho uma proposta para a senhora Parker. Uma que pode trazer Max de volta para você, ensinar uma lição valiosa aos seus filhos e, potencialmente, impedi-los de passar os próximos anos em uma prisão federal. Apesar de tudo, fiquei intrigado. Estou ouvindo. Excelente. Estarei na sua casa amanhã às 8 horas com Max e alguns colegas oficiais. Sugiro que não avise seus filhos sobre a minha visita. O que exatamente você está planejando? Perguntei, com uma semente de preocupação se formando. Só um pouco de teatro educativo, respondeu Matthews, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Nada que cause danos permanentes, apenas o suficiente para fazê-los pensar duas vezes antes de cometer fraude novamente ou vender uma propriedade que não lhes pertence. Contra toda lógica, eu também me vi sorrindo. Senhor Matthews, isso é muito irregular. Por favor, me chame de Paul, ele respondeu. E sim, é irregular, mas às vezes as aulas irregulares são as que ficam melhores. O que você acha, Jane? Parceiros em um pequeno crime de justiça parental? Olhei novamente para a cama vazia de Max, pensando nos anos de empréstimos não pagos, promessas quebradas e responsabilidades não assumidas. Em como meus filhos haviam vendido, descuidadamente, o ser que eu mais amava no mundo para cobrir mais uma rodada de irresponsabilidade financeira. 8 horas da manhã, confirmei. Não se atrase, Paul. Na manhã seguinte, eu estava calmamente tomando café na cozinha quando a campainha tocou em ponto às 8 horas. Steven, ainda de pijama, resmungou algo ininteligível enquanto se arrastava para atender, claramente irritado por ter sido acordado tão cedo. Esperei, contando os segundos antes que o grito de surpresa do meu filho ecoasse pelo corredor. Era a hora do show. Mãe, a voz em pânico de Steven ecoou pela casa. Mãe, você precisa vir aqui agora mesmo. Levantei-me lentamente da mesa da cozinha, alisando a calça antes de caminhar sem pressa em direção à porta da frente. A cena que me esperava era exatamente como eu havia imaginado durante a minha noite sem dormir.
Steven estava paralisado na porta, com um rosto pálido. Atrás dele, eu via Paul Matthews, não o velhote trêmulo que meus filhos haviam descrito, mas uma presença imponente em um terno impecável, com seus cabelos grisalhos e físico em forma lhe dando o ar de alguém acostumado à autoridade. Ao lado dele, abanando o rabo freneticamente ao me ver, estava Max, lutando contra a guia, e ao lado deles estavam dois homens de rosto severo em ternos escuros, com distintivos de aparência oficial brilhando em seus cintos. Bom dia, eu disse calmamente, como se encontrar agentes federais na minha porta fosse uma ocorrência cotidiana. Senhora Parker, Paul me cumprimentou com perfeita formalidade, embora eu tenha percebido o brilho em seus olhos. Acho que conversamos ontem sobre um assunto envolvendo seus filhos. Sim, claro, assenti. Por favor, entre. Mãe, o que diabos está acontecendo? Steven sibilou quando o grupo entrou na nossa sala de estar. Brenda surgiu do andar de cima, com a maquiagem impecável de sempre, apesar da hora tão cedo. Ela parou no meio do caminho quando viu nossos visitantes, com os olhos arregalados de alarme. Senhor e senhorita Parker, começou um dos homens de terno, com a voz entrecortada e formal. Sou o agente Wilson, e este é o agente Cooper. Estamos aqui investigando um caso de fraude contra uma agência federal. Fraude, Brenda guinchou, levando a mão à garganta. Do que você está falando? Paul deu um passo à frente, mantendo a guia de Max presa, apesar das tentativas ávidas do cão de me alcançar. Há 2 dias, você me vendeu este cão, apresentando-o como um malinois belga de raça pura, adequado para trabalhos especializados. Você cobrou $8.000 pelo que alegou ser um cão com excelente linhagem e temperamento de trabalho perfeito. Era só uma figura de linguagem, gaguejou Steven. Todo mundo exagera quando está vendendo alguma coisa. Quando todos exageram, Sr. Parker, respondeu Paul friamente, normalmente não o fazem em um programa federal relacionado à segurança nacional. Cada cão em nosso programa passa por testes genéticos completos antes do início do treinamento. Seu exagero resultou em desperdício de recursos, tempo de pessoal e potencialmente comprometeu nosso cronograma operacional. Meu Deus, Brenda murmurou, afundando na cadeira mais próxima. O dinheiro é a menor das suas preocupações, interrompeu o agente Cooper. Fraude contra o governo federal, especialmente envolvendo programas de segurança, é um crime grave. Estamos falando de acusações que podem levar a penas de até 5 anos de prisão federal. Prisão? A voz de Steven falhou como a de um adolescente. Observei a cor sumir dos rostos dos meus filhos, lutando para manter minha própria expressão neutra. Paul e seus agentes foram notavelmente convincentes, severos e autoritários sem serem exagerados, sérios sem cair na caricatura. Você precisa entender a gravidade do que fez, continuou Paul, com a voz quase educacional. Nossos cães são essenciais para operações que não posso detalhar aqui. O trabalho de detecção que realizamos pode fazer a diferença entre a segurança e a catástrofe. Ao introduzir fraudulentamente um animal inadequado em nosso programa, você potencialmente comprometeu mais do que imagina. Max, aparentemente cansado da conversa sobre suas deficiências genéticas, finalmente conseguiu se soltar da coleira e imediatamente correu em minha direção com um ganido alegre. Larguei minha caneca de café rapidamente antes de quase ser derrubado por um cachorro de 16 quilos em êxtase que tentou lamber cada centímetro do meu rosto enquanto choramingava de felicidade. Ele claramente reconhece seu verdadeiro dono, observou o agente Wilson com um toque de ironia. Por favor, implorou Brenda, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Foi um erro terrível. Não tínhamos ideia. Não há alguma maneira de resolver isso? Os agentes trocaram olhares enquanto Paul me observava, ainda recebendo as calorosas boas-vindas de Max. Algo silencioso se passou entre nós antes de Paul pigarrear. Senhora Parker, ele se dirigiu a mim, como legítima dona do animal em questão e aparentemente inocente nesta transação fraudulenta, sua posição pode influenciar a forma como procedemos. Gostaria de nos dar alguma opinião sobre este assunto? Empurrei Max delicadamente para o lado e me levantei, ajeitando minhas roupas casualmente. Meus filhos me olhavam com expressões que misturavam medo e esperança desesperada, a mãe que sempre os socorrera, que sempre encontrara um jeito de amortecer suas quedas. Acredito que meus filhos cometeram um grave erro de julgamento, comecei, com a voz firme e comedida. Eles venderam propriedades que não eram deles para vender sob falsos pretextos, visando o ganho pessoal. Isso demonstra não apenas desonestidade,
mas também um preocupante descaso com as consequências. Steven e Brenda trocaram olhares de pânico. Esta não era a defesa maternal que esperavam. No entanto, continuei após uma pausa calculada, não acredito que a prisão federal seja necessariamente a resposta mais construtiva. Talvez possamos encontrar uma solução que garanta que eles compreendam completamente a gravidade de suas ações, façam a devida restituição e estabeleçam um caminho para um comportamento mais responsável no futuro. Paul pareceu considerar minhas palavras, embora um observador atento pudesse notar um brilho de aprovação em seus olhos. O que a senhora propõe, senhora Parker? Primeiro, naturalmente, o reembolso integral dos fundos recebidos, respondi prontamente. Segundo, serviço comunitário substancial, de preferência relacionado ao bem-estar animal. Terceiro, e mais importante, virei-me para encarar meus filhos, independência imediata. Chega de morar com a mãe. Chega de resgates financeiros. Chega de escapar das consequências de suas escolhas. Os agentes conversaram em voz baixa enquanto Paul observava os irmãos Parker com uma intensidade estudada. Isso poderia ser aceitável, declarou ele finalmente, com alguns acréscimos: monitoramento regular pelo nosso departamento durante um período probatório, verificações de antecedentes que podem limitar certas oportunidades de emprego e, naturalmente, um registro permanente deste incidente em seus arquivos, o que, embora não seja uma condenação criminal, pode resultar em investigações de antecedentes mais aprofundadas no futuro. Steven e Brenda assentiram freneticamente, claramente dispostos a concordar com qualquer coisa que não envolvesse algemas. Tudo isso será formalizado em um acordo legal que você assinará hoje, acrescentou o agente Cooper, retirando documentos com aparência oficial de sua pasta. A violação de qualquer termo deste acordo resultará no restabelecimento das acusações criminais originais, sem possibilidade de acordo futuro. Por quase uma hora, os agentes revisaram metodicamente cada cláusula do acordo, detalhando as diversas leis que Brenda e Steven haviam violado, os danos potenciais que poderiam ter causado e as graves repercussões legais que enfrentariam se violassem os termos. Max, alheio ao drama humano, acomodou-se contente aos meus pés, suspirando de alegria de vez em quando ao receber bichinhos de estimação distraídos. Quando os documentos foram finalmente assinados e os agentes se prepararam para partir, Paul se dirigiu aos irmãos Parker uma última vez. Vocês tiveram muita sorte hoje, declarou ele, sério. Sua mãe demonstrou mais fé em seu potencial de reabilitação do que suas ações justificavam. Sugiro que não desperdicem esta oportunidade. Enquanto eu acompanhava o grupo até a porta, com Max trotando fielmente ao meu lado, Paul parou brevemente na soleira. Max é realmente um cachorro extraordinário, comentou, com um sorriso genuíno suavizando suas feições severas pela primeira vez naquela manhã. Sem raça ou sem raça definida, ele tem um caráter que muitos cães de raça invejariam. Obrigada por trazê-lo de volta, respondi, baixando a voz para que meus filhos, em estado de choque, não pudessem ouvir, e pela produção educacional. Foi um prazer, respondeu Paul com um brilho nos olhos. Seus filhos aprenderam uma lição valiosa hoje, e eu, bem, digamos que foi uma mudança revigorante da minha rotina normal. Talvez pudéssemos discutir o resultado deste exercício educativo em um ambiente mais descontraído. Jantar, talvez? Um calor inesperado subiu pela minha nuca. Seria ótimo. Excelente, ele sorriu, entregando-me um cartão de visita. Meu número pessoal está no verso. E se seus filhos questionarem a gravidade do que aconteceu hoje? Não vão, assegurei-lhe com um sorriso cúmplice. O medo já fez o seu trabalho. O resto depende de mim. Quando a porta se fechou, voltei para a sala de estar, onde Steven e Brenda permaneceram sentados em silêncio, atordoados. Max se acomodou novamente aos meus pés como se nunca tivesse estado ausente. Mãe, Brenda finalmente falou, com a voz baixa e trêmula, quase fomos para uma prisão federal. Sim, concordei calmamente, você quase fez isso. Por que você não nos contou que tinha falado com ele ontem? Steven perguntou acusadoramente. Nós poderíamos ter nos preparado ou... Ele parou. Ou inventou mais mentiras, terminei, meu tom ainda calmo, mas com uma dureza renovada que fez ambos se encolherem. Fugir. Continuar acreditando que suas ações não têm consequências.
Steven abriu a boca para discutir, mas Brenda colocou a mão em seu braço, silenciando-o. Você tem razão, admitiu ela, de repente parecendo muito mais jovem e vulnerável, sem sua máscara habitual de sofisticação entediada. O que fizemos foi terrível para você e para o Max. E agora temos registros permanentes em alguma agência governamental. Steven gemeu, passando as mãos pelo rosto. Minha carreira está arruinada antes mesmo de começar. Observei meus filhos por um longo momento, vendo-os claramente pela primeira vez em anos, não como as crianças que eu protegi depois do divórcio, mas como adultos que se tornaram especialistas em evitar responsabilidades. O acordo que você assinou, eu disse finalmente, lhe dá um mês para desocupar esta casa. Sugiro que comece a procurar seu próprio lugar imediatamente. Mas, mãe, Steven começou a protestar. Não, interrompi, com a voz surpreendentemente firme. Isso não é negociável. Amo vocês dois mais do que consigo expressar, mas este capítulo termina agora. Você vendeu meu cachorro por dinheiro fácil, sem se importar com meus sentimentos ou com o bem-estar dele. Se posso confiar tão pouco em vocês sob o meu próprio teto, então é hora de estabelecermos uma nova dinâmica. Para minha surpresa, não houve mais discussões, apenas acenos silenciosos enquanto a realidade da nova situação começava a se impor. Mais tarde naquela noite, depois que meus filhos subiram as escadas, Brenda para pesquisar apartamentos acessíveis online, Steven para atualizar seu currículo pela primeira vez em meses, sentei-me no sofá com Max confortavelmente aninhado em mim. O cachorro parecia ter decidido que não me perderia de vista tão cedo, seguindo-me de cômodo em cômodo como uma sombra peluda e ansiosa. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Jantar amanhã à noite para comemorar o sucesso da nossa operação. Conheço um ótimo restaurante que permite cães bem comportados em seu pátio externo. Acho que formamos uma ótima dupla. Além disso, o Max claramente sente sua falta, embora tenha sido um prazer cuidar dele por um dia, Paul. Sorri, um calor inesperado se espalhando pelo meu peito enquanto acariciava as orelhas macias de Max. A última vez que eu tinha tido um encontro tinha sido há mais de 3 anos, um desastre arranjado por Brenda com o tio legal de um amigo, que passou a noite inteira falando sobre a ex-mulher. Olhei para Max, que retribuiu meu olhar com aquela expressão de adoração canina incondicional. O que você acha, garoto? Perguntei, coçando seu lugar favorito atrás das orelhas. Devemos dar uma chance ao Sr. Matthews? Max respondeu com um latido curto e decisivo que me fez rir. Eu adoraria, respondi, sentindo um frio na barriga. Pela primeira vez em anos, Max e eu estaremos esperando. Olhando para o meu fiel companheiro, agora em segurança de volta ao seu devido lugar, refleti sobre os estranhos caminhos que a vida às vezes tomava. Meus filhos haviam cometido um erro terrível, mas talvez, apenas talvez, isso acabasse sendo um ponto de virada para todos nós. E quem poderia dizer? Talvez o homem que ajudou a ensinar aos meus filhos uma lição tão necessária pudesse trazer uma nova dimensão à minha vida recém-emancipada. Afinal, qualquer homem que entendesse o valor de um cão resgatado, de raça pura ou não, já tinha pontos a seu favor. Max suspirou satisfeito, fechando os olhos enquanto descansava a cabeça no meu colo. O amanhã traria novos desafios, mas, por enquanto, tudo estava bem em nosso mundo novamente. Acordei na manhã seguinte com o peso quentinho de Max pressionado contra o meu corpo, sua respiração ritmada, um lembrete reconfortante de que ele estava realmente em casa. Por um momento, simplesmente fiquei ali, absorvendo a realidade de que havia recuperado não apenas meu cachorro, mas algo mais essencial, meu respeito próprio. A casa estava silenciosa. Steven normalmente dormia até o meio-dia, e Brenda provavelmente estava me evitando, ainda processando o choque do confronto do dia anterior. Saí da cama, com Max imediatamente alerta e me seguindo enquanto eu me dirigia para a cozinha. Bom dia, a voz de Brenda me assustou. Ela estava sentada à mesa da cozinha, já vestida e tomando uma xícara de café. Olheiras sugeriam que ela não tinha dormido muito. Você acordou cedo, observei, indo até a cafeteira. Não consegui dormir, ela admitiu. Mãe, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Servi meu café e sentei-me em frente a ela. Max se acomodou entre nós, com a cabeça apoiada no meu pé, como se tivesse medo de que eu desaparecesse de novo. Estou ouvindo. Brenda olhou fixamente para a caneca por um longo momento. Desculpe, disse ela finalmente, em voz baixa.
O que fizemos foi imperdoável. Sim, foi, concordei, sem pressa em aliviar seu desconforto. Você está mesmo nos expulsando? Ela perguntou, erguendo os olhos para encontrar os meus. Depois de tudo o que você fez por nós? Não estou te expulsando, corrigi. Estou estabelecendo limites que deveriam ter sido impostos anos atrás. Você tem 29 anos, Brenda. Steven tem 32. Morar com sua mãe deveria ser uma medida de emergência temporária, não um estilo de vida. Mas somos uma família, ela protestou fracamente. Sim, somos, e é por isso que isso tem que mudar. Inclinei-me para a frente, sustentando o olhar dela. Eu facilitei a vida de vocês dois por tempo demais. Depois que seu pai foi embora, fiquei com tanto medo de falhar que acabei compensando demais. Fui sua rede de segurança, seu caixa eletrônico e sua empregada por anos. Isso acaba agora. Lágrimas encheram seus olhos. Não sei se consigo fazer isso sozinha. Nunca tentei. Eu sei, terminei por ela. Esse é o problema, Brenda. Você é mais inteligente e capaz do que pensa. Mas enquanto eu continuar te pegando toda vez que você tropeçar, você nunca vai descobrir do que realmente é capaz. Ela enxugou os olhos, deixando marcas de rímel nas bochechas. E o Steven? Ele está pior do que eu. O Steven também vai descobrir, eu disse com firmeza. Ele tem um diploma em ciência da computação que nunca usou direito porque sempre foi mais fácil pegar dinheiro emprestado comigo do que seguir uma carreira desafiadora. O som de passos arrastados anunciou a chegada do meu filho. Ele parou na porta, estreitando os olhos, desconfiado, diante de nossas expressões sérias. O que está acontecendo? Mamãe estava apenas reiterando que vamos nos mudar, Brandon informou, com uma nova resignação na voz. Aquela coisa de agente federal foi só um blefe, protestou Steven, indo em direção à cafeteira. Você não pode estar falando sério de nos fazer ir embora por causa de um erro. Senti Max ficar tenso contra o meu pé, percebendo minha mudança de humor a um erro, repeti, com a voz perigosamente baixa. Você roubou e vendeu meu cachorro, Steven. Você mentiu para um estranho sobre a criação do Max para ganhar mais dinheiro. Você traiu minha confiança da maneira mais fundamental possível. Estávamos desesperados, exclamou ele, erguendo as mãos. Eu devia dinheiro a uns caras. Eles estavam ameaçando. Não quero ouvir isso, interrompi. Seja qual for o motivo, você escolheu resolver o seu problema criando um problema muito maior para mim. É isso que vocês dois vêm fazendo há anos. Suas emergências sempre se tornam as minhas emergências. Suas más escolhas sempre se tornam um fardo para mim consertar. Steven bateu a caneca na mesa. Então, você está apenas lavando as mãos? Ótima educação, mãe. Não, Steven, respondi calmamente. Uma ótima criação teria estabelecido esses limites anos atrás. Eu falhei com vocês dois ao tornar tudo fácil demais, ao nunca deixar vocês enfrentarem as consequências naturais dos seus atos. E agora você está recuperando o tempo perdido, ele bufou com desdém. Agora estou corrigindo meu erro, concordei. 1 mês. É generoso, considerando o que você fez. Você encontrará novos lugares para morar, novos empregos, se necessário, e novas maneiras de administrar suas finanças sem precisar me usar como rede de segurança. E se não conseguirmos, ele desafiou. Você vai, eu disse com mais confiança do que sentia. Porque você precisa. É assim que a vida adulta funciona para a maioria das pessoas. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo leve bater do rabo de Max no chão. Finalmente, Brenda se levantou. Vou ligar para Jéssica, anunciou. A colega de quarto dela se mudou no mês passado. Talvez ela ainda esteja procurando alguém para dividir o aluguel. O choque no rosto de Steven diante da rendição da irmã teria sido cômico em outras circunstâncias. Você vai mesmo concordar com isso? Perguntou ele, incrédulo. Brenda deu de ombros. Que escolha temos? Nós erramos, Steven. Estragamos tudo. E, sinceramente, talvez a mamãe esteja certa. Talvez seja a hora de descobrirmos como nos virar sozinhos. Quando ela saiu da cozinha, Steven me encarou, com uma expressão que misturava traição e medo. Isso não é justo.
Nem vender o Max, respondi simplesmente. Ações têm consequências, Steven. Está na hora de você aprender isso. Depois que ele saiu furioso, terminei meu café no silêncio repentino da cozinha, com Max descansando a cabeça no meu colo enquanto eu acariciava suas orelhas distraidamente. O confronto com Brenda tinha sido melhor do que o esperado, pior com Steven, mas o limite estava estabelecido. Agora eu só precisava me manter firme. Meu celular tocou com uma mensagem de texto confirmando o jantar hoje à noite. The Riverside Grill @7. Eles têm um pátio excelente onde o Max será bem-vindo. Paul. Sorri apesar do peso emocional da manhã. Estaremos lá. Mal posso esperar, Jane. Passei o resto do dia dando atenção extra ao Max, compensando a nossa separação com longas caminhadas e seus petiscos favoritos. O cachorro parecia determinado a não me perder de vista, seguindo-o tão de perto que quase tropecei nele várias vezes. Às 6h30, parei diante do meu armário, subitamente paralisada pela indecisão. O que vestir para jantar com um homem que ajudou a orquestrar uma investigação federal falsa para dar uma lição nos meus filhos adultos? Fazia tanto tempo que eu não tinha um encontro de verdade que me senti como uma adolescente de novo, tomada pela ansiedade. Finalmente, escolhi um vestido azul simples que eu não usava há anos, surpresa ao descobrir que ele ainda me servia perfeitamente e casual, mas elegante, apropriado para um restaurante ao ar livre sem parecer que eu estava me esforçando demais. O que você acha? Perguntei a Max, que estava sentado me observando me arrumar com a cabeça inclinada, curioso. Demais. Ele emitiu um latido suave que interpretei como aprovação. Enquanto eu aplicava o batom, outro ritual há muito esquecido, vi meu reflexo no espelho e parei. A mulher que me encarava parecia diferente de alguma forma, mais confiante, mais definida, como se a imposição de limites das últimas 24 horas tivesse aguçado minhas arestas, me trazendo de volta ao foco depois de anos me permitindo me tornar uma personagem de fundo borrada na minha própria vida. Uma batida suave na porta do meu quarto interrompeu meus pensamentos. Entre, chamei, esperando Steven com mais uma rodada de reclamações. Em vez disso, Brenda deu uma espiada, com uma expressão incerta. Nossa, mãe, você está muito bonita. Obrigada, respondi, surpresa com o elogio. Ela entrou no quarto, mexendo na manga do suéter. Você está saindo com ele, não é? O cara do governo. Paul, corrigi. E sim, vamos jantar. É um encontro? Ela perguntou. Pensei na pergunta. Acho que sim. Que bom, disse ela suavemente. Você não sai com ninguém desde que o papai foi embora. Já era a hora. Virei-me para encará-la de frente, tentando ler as emoções por trás de suas palavras. Brenda, você está bem com isso? Com tudo o que está acontecendo? Ela suspirou, afundando na beira da minha cama. Não estou exatamente bem, mas acho que entendo. E talvez seja o que todos nós precisamos. É sim, assegurei-lhe, estendendo a mão para apertar a dela. Você e o Steven têm tanto potencial. Só precisam parar de se esconder dele. Liguei para Jéssica, disse ela. Vou dar uma olhada no quarto amanhã. É pequeno, mas posso pagar se trabalhar mais horas na boutique. O orgulho cresceu em meu peito. É um bom começo. E o Steven? Ela perguntou, com a preocupação franzindo a testa. Ele não está lidando bem com isso. O Steven vai se adaptar, eu disse, esperando soar mais confiante do que me sentia. Ele precisa se adaptar, e eu também. Estamos todos presos nesse padrão doentio há muito tempo. Brenda assentiu, levantou-se e me surpreendeu com um abraço rápido. Divirta-se esta noite e diga ao Max para não esperar acordado, acrescentou com um sorrisinho. Depois que ela saiu, verifiquei minha aparência uma última vez, peguei a guia de Max e fui em direção à porta. Steven não estava em lugar nenhum, mas eu conseguia ouvir conversas telefônicas abafadas vindas do seu quarto. Se ele estava procurando opções de moradia ou reclamando com amigos sobre sua mãe irracional, ainda não se sabia. Enquanto Max e eu dirigíamos em direção ao restaurante, senti uma estranha mistura de culpa, determinação e algo que parecia suspeitosamente com excitação. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu estava me colocando em primeiro lugar não apenas em relação a ir a esse encontro, mas em resgatar meu lar, meus limites e minha vida. Mac sentou-se no banco do passageiro, virando a cabeça de vez em quando para confirmar que eu ainda estava lá. É um novo capítulo para todos nós, garoto, eu disse a ele. Vamos ver aonde isso vai dar. Cheguei ao Riverside Grill pontualmente às 7 horas, um hábito de pontualidade arraigado em décadas de plantões hospitalares. Mac sentou-se obedientemente ao meu lado enquanto esperávamos na entrada, com o rabo varrendo o chão cada vez que a porta se abria, na expectativa de encontrar nosso companheiro de jantar. O restaurante tinha vista para o rio que cortava nossa cidade, com seu espaçoso pátio de pedra pontilhado de lâmpadas de aquecimento para afastar o frio da primavera. Alguns outros clientes trouxeram seus cachorros, o que me garantiu que Mac seria bem-vindo. Jane, virei-me ao ouvir meu nome e vi Paul Matthews se aproximando, vindo do estacionamento. Sem sua personalidade severa de agente federal, ele parecia diferente, mais acessível em jeans escuro e um blazer azul marinho, embora não menos distinto. Você está linda, disse ele, com os cantos dos olhos enrugados ao sorrir. O elogio soou enferrujado para mim depois de tantos anos invisível. Obrigada, respondi, de repente me dando conta de quanto tempo fazia desde que eu tinha tido um encontro de verdade. O Max e eu estávamos só admirando a vista. Ao ouvir seu nome, Max se animou, abanando o rabo furiosamente ao reconhecer seu cuidador temporário. Para minha surpresa, ele cumprimentou Paul com quase tanto entusiasmo quanto havia demonstrado por mim. Parece que ele me perdoou pela minha participação no seu pequeno drama familiar, Paul riu, ajoelhando-se para coçar atrás das orelhas de Max exatamente no lugar certo, percebi. Vocês dois criaram laços durante a breve estadia dele, eu disse. Sim, confirmou Paul, endireitando-se. Ele é um cachorro excepcional. Você o treinou maravilhosamente bem. A recepcionista nos guiou até uma mesa de canto no pátio, com uma vista privilegiada para o rio. Max se acomodou, satisfeito, embaixo da mesa, com a cabeça apoiada no meu pé, no que se tornará seu novo hábito desde que voltará para casa. Devo admitir, disse Paul quando nos sentamos, a apresentação de ontem foi um dos usos mais incomuns da minha experiência profissional. E qual é exatamente esse passado? Perguntei, percebendo que não sabia quase nada sobre esse homem além de sua imitação teatral de agente federal. 22 anos no FBI, respondeu ele, observando minha expressão atentamente. Me aposentei no ano passado e agora sou consultor de uma empresa de segurança privada que trabalha com cães de serviço. Então, embora eu nunca tenha prendido ninguém por fraude relacionada a cães-guia, eu não estava fingindo ontem. Quase engasguei com a água. Você era mesmo um agente federal? Agente especial, divisão de contra-inteligência, confirmou ele com um leve sorriso. Aqueles meus colegas não eram agentes, mas apenas amigos da empresa de segurança que gostavam de desempenhar seus papéis com um pouco de entusiasmo. Então, você poderia ter prendido meus filhos, eu disse lentamente, processando essa nova informação. A expressão de Paul ficou mais séria. Tecnicamente, o que eles fizeram poderia ser considerado fraude, mas teria sido um caso menor que provavelmente não resultaria em acusações. A possibilidade de 5 anos de prisão era um embelezamento para fins educacionais. Graças a Deus, murmurei, embora parte de mim achasse que Steven e Brenda mereciam o medo que sentiram. Ainda estou tentando entender que você é um agente do FBI de verdade, eu disse. Ex-agente, corrigiu ele. Embora velhos hábitos sejam difíceis de abandonar, como você viu ontem. Depois de 2 décadas analisando pessoas, construindo casos e conduzindo entrevistas, você tende a abordar cada situação de uma determinada maneira. Incluindo jantar com uma mulher que você mal conhece, perguntei. Seus olhos encontraram os meus, cheios de diversão. Principalmente então. Risco ocupacional, receio. Provavelmente já notei 15 coisas em você que a maioria das pessoas não perceberia. Como, desafiei, mais intrigado do que incomodado. Você é canhoto, mas usa a mão direita para certas tarefas, observou ele. Você trabalhou na medicina, especificamente na enfermagem, como evidenciado pela maneira como examinou o restaurante em busca de problemas de higiene quando nos sentamos, e pelo leve calo nas suas mãos devido à lavagem frequente. Você está divorciado há, imagino, uns 10 anos, e não tem um encontro amoroso há algum tempo. Olhei para ele, entre impressionada e nervosa.
Isso é incrivelmente preciso, embora já tenham se passado 12 anos desde o divórcio. Cheguei perto, ele deu de ombros. Sua vez. Minha vez de quê? Para me dizer o que você observou em mim. Todo mundo percebe as coisas. A maioria das pessoas simplesmente não as processa conscientemente. Observei-o atentamente, aceitando o desafio. Você também se divorciou, sem aliança, mas a marca do bronzeado ainda está levemente visível. Você tem um cachorro, a julgar pelo padrão de pelos da sua calça jeans que não combina com a cor do Max. Você é organizado a ponto de ser um pouco obsessivo, a julgar pela forma como reorganizou os talheres e os condimentos assim que nos sentamos. E hesitei, mas decidi arriscar. Você está sozinho. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Por que você diz isso? A maneira como você interagiu com Max não apenas amigável, mas genuinamente conectado. A maioria das pessoas faz carinho em cachorros, você se envolveu com ele. E o fato de você ter passado por todo aquele trabalho ontem, a investigação falsa, o teatro de tudo isso, sugere que você não se importa em se esforçar para ajudar um estranho com um problema familiar. Pessoas plenamente satisfeitas com suas próprias vidas raramente se envolvem tanto nos dramas dos outros. Por um momento, fiquei preocupada que tivesse exagerado, mas então ele riu, um som genuíno e despreocupado. Touché, Jane. Talvez você tenha perdido sua vocação como investigadora. Nossa conversa fluiu facilmente depois disso, durante o jantar e a sobremesa, abordando nossas carreiras, nossas vidas após o divórcio e, por fim, voltando aos eventos que nos uniram. Preciso perguntar, eu disse enquanto tomávamos café, por que você concordou em me devolver o Mac sem lutar? Você pagou uma quantia considerável por ele. A expressão de Paul se suavizou quando ele olhou para Max, que permanecerá um perfeito cavalheiro durante toda a refeição. Vários motivos. Primeiro, ficou claro pela sua ligação que você o amava de verdade, enquanto seus filhos o usavam apenas como um caixa eletrônico conveniente. Segundo, a empresa de segurança realmente usa Malinois para certas operações, e Max, por mais maravilhoso que seja, não era adequado para esse trabalho. E a terceira? Perguntei, sentindo que havia mais. Um leve sorriso surgiu nos cantos da boca dele. Terceiro, fiquei intrigado com uma mulher que, em vez de gritar ou ameaçar quando os filhos venderam seu cachorro, ligou calmamente para o comprador e propôs uma solução racional que demonstrou um nível de compostura que raramente encontrei. Acredite em mim, eu gritei depois que desligamos, admiti, em um travesseiro para que eles não ouvissem. Mesmo assim, você controlou sua reação quando necessário, ele se inclinou ligeiramente para frente. Isso é raro, Jane. A maioria das pessoas deixa as emoções ditarem suas ações, especialmente em momentos de crise. Anos trabalhando em pronto-socorro, expliquei. Você aprende a compartimentar, ou não sobrevive ao trabalho. À medida que a noite caía, Paul insistiu em acompanhar Max e eu até o meu carro. A noite estava fria, e eu tremia um pouco com meu vestido leve. Aqui, disse ele, tirando o blazer e colocando-o sobre meus ombros antes que eu pudesse protestar. O gesto foi tão antiquado, tão cortês, que me deixou momentaneamente sem palavras. Obrigada, consegui finalmente dizer, inalando o aroma sutil de sua colônia no tecido, pela jaqueta, pelo jantar e por ontem. O prazer é meu, respondeu ele, com a voz mais baixa na escuridão. Embora eu espere que nossas interações futuras não exijam operações complexas. Interações futuras, repeti, com o coração dando uma palpitação ridícula. Eu gostaria muito de vê-la novamente, Jane, ele disse simplesmente, sem uma investigação federal como pretexto, sem Max como intermediário, embora ele seja bem-vindo para se juntar a nós. Chegamos ao meu carro e me virei para encará-lo, ainda envolto em seu blazer. Max sentou-se pacientemente ao nosso lado, olhando de um humano para o outro como se estivesse acompanhando uma partida de tênis. Eu também gostaria disso, admiti. Por um momento, ficamos em um silêncio confortável, o ar noturno repleto do som do rio e de conversas distantes no restaurante. Então, Paul se inclinou lentamente para a frente, me dando bastante tempo para recuar, se eu quisesse. Não recuei. O beijo dele foi gentil, questionador em vez de exigente. Quando nos separamos, fiquei grata pela iluminação fraca do estacionamento que escondia o rubor que eu sentia esquentando minhas bochechas. Preciso ir para casa, disse eu, relutante.
Tenho a sensação de que amanhã teremos outra rodada de negociações com Steven. Claro, Paul assentiu. Posso te ligar amanhã? Eu ficaria decepcionado se você não fizesse isso, respondi, surpreso com minha própria ousadia. Enquanto Max e eu voltávamos para casa, me vi sorrindo para o nada em particular. 12 anos depois do meu divórcio, eu finalmente tivera um encontro que não pareceu uma obrigação ou um desastre, um encontro que terminou com um beijo que me fez sentir algo mais do que apenas uma mãe, uma enfermeira, uma adulta responsável. A casa estava escura quando chegamos, embora uma tênue luz azul vinda debaixo da porta de Steven sugerisse que ele ainda estava acordado, provavelmente jogando ou assistindo a vídeos. Max trotou pelos cômodos familiares, fazendo sua ronda noturna antes de se acomodar em sua cama no meu quarto com um suspiro de satisfação. Pendurei o blazer do Paul cuidadosamente na porta do meu armário, anotando mentalmente que o devolveria no nosso próximo encontro. A ideia de revê-lo me fez sentir outra pontada no peito, uma sensação tão esquecida que levei um instante para reconhecê-la como simples felicidade. Enquanto me preparava para dormir, verifiquei meu celular e encontrei uma mensagem do Paul: obrigada pela noite maravilhosa. O Max foi o acompanhante perfeito. Mal posso esperar para vê-lo novamente em breve. Respondi: o prazer foi meu. Max lhe dá sua aprovação, o que é realmente um grande elogio. Sua resposta veio rápida: sinto-me honrado. Durma bem, Jane. 3 palavras simples, mas que me aqueceram enquanto eu me enfiava debaixo das cobertas. Max pulou para se acomodar ao meu lado, um privilégio que eu raramente permitia, mas que ele sentia que merecia depois de sua aprovação. O que você acha, garoto? Sussurrei, coçando seu lugar favorito. Vamos mesmo fazer isso, namorar na minha idade? A única resposta de Max foi se aconchegar mais ao meu lado, e sua respiração constante acabou me embalando para o sono. Seja lá o que o amanhã trouxesse com meus filhos, pelo menos hoje me deu algo que eu não esperava, um lembrete de que minha vida ainda tinha possibilidades além de ser uma rede de segurança para Steven e Brenda. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci pensando no meu próprio futuro, não apenas no deles. A manhã seguinte trouxe a realidade de volta à tona na forma da voz de Steven, alta e agitada, vinda da cozinha. Vesti-me rapidamente, imaginando que nova crise teria surgido durante a noite. Max me seguiu enquanto eu me aventurava a descer as escadas e encontrava Steven andando de um lado para o outro, com o celular encostado no ouvido. Não me importa o que a política diz, ele dizia, gesticulando freneticamente com a mão livre. Sou cliente há 3 anos. Você não pode simplesmente. Ele parou, ouvindo, e então xingou. Tudo bem, tanto faz. Ele bateu o telefone no balcão e se virou, me encontrando observando da porta. Problemas? Perguntei suavemente. A administradora do cartão de crédito congelou minha conta, murmurou ele, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Disse que perdi muitos pagamentos mínimos. Isso costuma acontecer, concordei, passando por ele para começar a preparar o café. O que você vai fazer? O que você acha? Ele retrucou, em tom acusatório. Preciso de dinheiro emprestado para me livrar deles até que... Não, interrompi calmamente. A única palavra pairou entre nós, simples e negociável. Steven me encarou como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira de repente. O que você quer dizer? Não, repeti. Ele gaguejou. Mãe, isso é sério. Estão falando em mandar para a coleta. Eu entendo que é sério, respondi, medindo a borra de café com precisão deliberada. Mas minha resposta ainda é não. Você tem 32 anos, Steven. Descubra. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Então, é assim que vai ser agora. Eu cometi um erro. Vender meu cachorro não foi um erro, corrigiu, mantendo a voz calma, apesar da raiva que me queimava no peito. Foi a gota d'água depois de anos de erros que eu cobri para você. E agora você está vivenciando o que acontece quando não há rede de segurança. Isso é sobre aquele tal de Matthews, não é? A voz de Steven ficou amarga. Você tem um encontro e de repente você é uma pessoa diferente. Isso não tem nada a ver com o Paul, eu disse. Trata-se de eu finalmente estabelecer os limites que deveria ter estabelecido anos atrás. Seus problemas financeiros são exatamente isso, os seus. Inacreditável, ele murmurou. Minha própria mãe.
Sim, sua mãe, concordei. Não seu banco, não sua assistente pessoal, não sua empregada. Sua mãe, que te ama o suficiente para parar de tolerar comportamentos que te prejudicam a longo prazo. Ele saiu furioso sem dizer mais nada, subindo as escadas pisando duro como o adolescente com quem ainda se parecia em tantos aspectos. Suspirei, servindo meu café e me acomodando à mesa da cozinha, com Max apoiando a cabeça no meu joelho, solidário. Meu celular vibrou com uma mensagem do Paul: Bom dia. Espero não estar mandando mensagem muito cedo. Gostaria de saber se você e o Max poderiam me acompanhar em uma caminhada à beira do lago esta tarde. Apesar do confronto com Steven, me peguei sorrindo enquanto respondia: nada cedo. Uma caminhada parece perfeito. Às 14 horas. Sua resposta veio rapidamente. Às 14 horas. Estou ansioso por isso. Alguém pigarreou na porta, e eu olhei para cima e vi Brenda me observando, com uma expressão entre diversão e preocupação. Você está sorrindo para o seu celular, ela observou, indo se servir de café. Deve ser o homem do governo. Paul, corrigi automaticamente. E sim, vamos dar uma volta esta tarde. Brenda sentou-se à minha frente, estudando meu rosto com uma intensidade incomum. Você gosta mesmo dele, não é? É só uma caminhada, Brenda. Ela cantarolou, incrédula. É por isso que você está radiante como uma adolescente com sua primeira paixão. Senti minhas bochechas esquentarem. Não seja ridícula. Não estou julgando, ela me garantiu, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de Max. É bom ver você interessado em algo além do trabalho e, bem, de nós. A admissão me surpreendeu. Não sabia que você tinha notado. Claro que percebi, respondeu ela, parecendo um pouco ofendida. Sou egocêntrica, mãe, não cega. Você está no piloto automático há anos. Tudo em você, seu trabalho, sua agenda, sua vida inteira gira em torno de sustentar a mim e ao Steven. É isso que as mães fazem, eu disse, embora a justificativa soasse vazia até para os meus ouvidos. Até certo ponto, concordou Brenda. Mas há uma diferença entre sustentar seus filhos e subjugar toda a sua existência a eles, especialmente quando as crianças são supostamente adultas. Olhei para ela, momentaneamente sem palavras. Quando minha filha havia desenvolvido esse nível de autoconsciência? De qualquer forma, ela continuou, tomando um gole de café, vou dar uma olhada na loja da Jéssica hoje, e conversei com minha gerente sobre aumentar meu horário na boutique. Ela disse que, se eu conseguir manter um horário fixo, ela pode considerar uma vaga de gerente assistente. Brenda, isso é maravilhoso, eu disse, genuinamente satisfeita. Eu não sabia que você se interessava por gestão de varejo. Ela deu de ombros, mas percebi um brilho de orgulho em seus olhos. Não é o que eu imaginava fazer com meu diploma de marketing, mas é um começo, e eu realmente gosto quando não estou tratando isso apenas como uma forma de financiar minha vida social. Você contou ao seu irmão sobre esses planos? A expressão dela se anuviou. Eu tentei, mas ele está em modo de vítima. Diz que deveríamos nos unir contra suas exigências irracionais. Ela fez aspas no ar ao redor das duas últimas palavras. Acho que ele esperava que eu me juntasse à rebelião dele. E você não vai? Não, ela disse simplesmente. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, mãe. Para todos nós, incluindo Steven, mesmo que ele ainda não consiga enxergar. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela, uma emoção inesperada apertando minha garganta. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui sábia, respondeu ela com um lampejo de sua antiga autoconfiança. Só escolhi ignorar minha sabedoria quando era mais conveniente deixar você resolver todos os meus problemas. Depois que ela saiu para se arrumar para a visita ao apartamento, sentei-me e terminei meu café. Max, ainda encostado na minha perna, como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. A conversa com Brenda me deixou esperançosa e insegura ao mesmo tempo, satisfeita com sua aparente maturidade, mas preocupada com a resistência contínua de Steven. Quando saí para encontrar Paul, Steven ainda não tinha saído do quarto, embora eu pudesse ouvi-lo ao telefone novamente, seu tom alternando entre charme e desespero, enquanto ele provavelmente examinava sua lista de amigos que poderiam salvá-lo. Deixei um bilhete dizendo que voltaria mais tarde,
embora duvidasse que ele se importasse com aonde eu estava indo ou com quem eu estava. O parque à beira do lago estava lotado de visitantes de fim de semana aproveitando o sol da primavera. Avistei Paul imediatamente, parado perto da beira da água, com as mãos nos bolsos, olhando para o lago. Ele se virou quando Max e eu nos aproximamos, e seu rosto se iluminou com um sorriso que fez meu pulso acelerar de forma constrangedora. Você me encontrou, ele disse, curvando-se para cumprimentar Max antes de se endireitar para encontrar meus olhos. Treinamento do FBI em ação, brinquei. Suspeito localizado a aproximadamente 45 metros do ponto de encontro designado, exibindo padrões comportamentais evidentes. Ele riu, o som quente no ar da tarde. Claramente, preciso aprimorar minhas técnicas de evasão. Começamos a caminhar pela trilha à beira do lago, com Max trotando alegremente entre nós, parando ocasionalmente para investigar aromas interessantes ou receber tapinhas de admiração de crianças que passavam. A conversa fluiu facilmente, abordando desde livros que tínhamos lido recentemente até memórias de infância de férias em família. Como estão as coisas em casa? Perguntou Paul depois de um tempo. Alguma consequência da nossa pequena operação? Suspirei, contando a ele sobre a aparente transformação de Brenda e a resistência contínua de Steven. Estou preocupada com ele, admiti. Ele nunca precisou se virar sozinho de verdade antes. Não sei se ele sabe como. Ele vai aprender, Paul me garantiu. Às vezes, a única maneira de nadar é em águas profundas. Só espero que ele não se afogue primeiro, murmurei. Paul parou, virando-se para me encarar de frente. Você está fazendo a coisa certa, Jane, por todos vocês. Não é fácil, mas é necessário. Eu sei, eu disse, surpreendendo-me com a certeza na minha voz. É que eles têm sido o meu mundo por tanto tempo, especialmente depois do divórcio. Eu me esforcei ao máximo para estar lá por eles, para garantir que nunca sentissem o abandono que o pai infligiu. E no processo, você se abandonou, observou Paul gentilmente. As palavras me atingiram com uma força inesperada, expondo uma verdade que eu nunca havia reconhecido completamente. Eu havia abandonado a mim mesma, minhas necessidades, meus desejos, minha identidade separada da maternidade. Sim, sussurrei, com a garganta apertada. Acho que sim. Paul estendeu a mão e pegou a minha. Talvez seja a hora de se reencontrar. Max escolheu aquele momento para latir animadamente para um esquilo que passava, avançando e quase me desequilibrando. Paul me segurou, com a mão quente nas minhas costas, e nós dois rimos da concentração do cachorro no roedor que se afastava. Desculpe por isso, pedi desculpas enquanto Max se acalmava. Ele tem opiniões fortes sobre esquilos, um cão de paladar apurado, Paul assentiu seriamente, embora seus olhos brilhassem de diversão. Vamos continuar? Tem um café bacana na esquina que serve uma limonada excelente e permite cachorros no terraço. Enquanto caminhávamos, sua mão encontrou a minha novamente, nossos dedos se entrelaçando com uma familiaridade confortável. Eu não conseguia me lembrar da última vez que dera a mão a alguém, e o simples contato parecia estranho e essencial, como redescobrir um prazer esquecido. No café, pegamos uma mesa com vista para o mar, com Max acomodando-se satisfeito aos nossos pés. Paul insistiu em pagar nossas bebidas, apesar dos meus protestos. Você pode pegar o próximo, ele disse, e a implicação casual de que haveria muito mais passeios me aqueceu mais do que o sol da primavera. Diga-me algo que você sempre quis fazer, mas não fez, ele disse depois que nossas limonadas chegaram. Pensei na pergunta, percebendo o quão raramente eu pensava nos meus próprios desejos. Viajar, respondi finalmente. Nunca saí do país. Sempre planejei ir para a Itália algum dia, mas aí a vida aconteceu. Filhos, carreira, divórcio. A Itália é linda, Paul assentiu. Passei 6 meses em Roma a trabalho no início da minha carreira. Só a comida já vale a viagem. Você viajou muito? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a vida dele antes de conhecê-lo. A natureza do trabalho, ele confirmou, embora vá principalmente a lugares que o turista médio evitaria. Mas, depois da aposentadoria, tirei férias de verdade. Sem distintivo, sem arma, sem responsabilidades além de decidir qual vinho tomar no jantar. Isso parece maravilhoso, eu disse, tentando imaginar uma vida onde minha maior preocupação fosse a seleção de vinhos. Foi, ele concordou, e pode ser para você também.
Agora, a Itália ainda está lá, esperando que você a descubra. A sugestão pairava entre nós, tentadora em suas possibilidades. O que me impedia agora? Meus filhos eram adultos. Eu tinha economias para a aposentadoria e, pela primeira vez em décadas, ninguém dependia de mim para sua sobrevivência diária. Até Max poderia ser alojado, ou, o pensamento surgiu sem ser convidado, talvez Paul vigiasse novamente. Talvez, respondi, permitindo-me contemplar a possibilidade. Depois que tudo se acalmar com Steven e Brenda. Os olhos de Paul encontraram os meus. Não espere muito, Jane. A vida tem um jeito de preencher qualquer espaço que lhe damos. Se você não abrir espaço para os seus sonhos, outras demandas ocuparão alegremente esse território. Mais tarde, enquanto Max e eu dirigíamos para casa, suas palavras ecoavam em minha mente. Quantas vezes eu havia adiado meus próprios desejos, sempre os adiando para um futuro indefinido, quando as necessidades de todos os outros fossem atendidas, um futuro que parecia nunca chegar. A casa estava silenciosa quando voltamos. Um bilhete de Brenda no balcão me informou que ela voltaria tarde, ela estava jantando com Jéssica para discutir o apartamento. Nenhum sinal de Steven, embora seu carro ainda estivesse na garagem. Alimentei o Max e preparei um jantar simples para mim, aproveitando a rara paz de uma casa vazia. Enquanto comia, abri meu laptop e me vi pesquisando pacotes de viagem para a Itália no Google. Só olhando, disse a mim mesma, só considerando as possibilidades. Quando fui dormir, já tinha marcado 3 possíveis itinerários e solicitado informações a uma agência de viagens especializada em viagem solo para mulheres com mais de 50 anos. Não era um compromisso, lembrei a mim mesma. Apenas explorando opções. Max pulou para se juntar a mim, circulando 3 vezes antes de se acomodar ao meu lado com um suspiro de satisfação. Acariciei seu pelo macio, pensando nas palavras de Paul sobre os abandonados e sonhos redescobertos. As coisas estão mudando, garoto, sussurrei. Para todos nós. Acordei com o som de vidro se estilhaçando, seguido de xingamentos. Instantaneamente alerta, olhei para o relógio, 3h17, e saí da cama. Max já estava na porta, com os pelos eriçados, um rosnado baixo ecoando pela garganta. Sussurrei, colocando a mão em sua cabeça para acalmá-lo. Deixa eu verificar. O corredor estava escuro, mas a luz vinha da cozinha lá embaixo. Desci as escadas sorrateiramente, com Max me seguindo, apesar do meu sinal para ficar. No fundo, parei, escutando. Estúpido, inútil, disse Steven com a voz arrastada e raivosa. Seguiu-se outro estrondo. Virei a esquina e encontrei meu filho cambaleando no meio da cozinha, cercado por cacos de vidro e bebida derramada. Uma garrafa vazia estava caída perto dos seus pés, e ele estava procurando outra do armário onde eu guardava algumas bebidas para ocasiões especiais. Steven, eu disse cautelosamente. Ele se virou, quase perdendo o equilíbrio. Seus olhos estavam vermelhos, suas roupas desgrenhadas. Ora, olha quem chegou, zombou. Mãe do ano. Você está bêbado, afirmei o óbvio, observando a destruição. E fazendo uma bagunça. O que te importa? Rosnou ele, gesticulando freneticamente com a garrafa ainda agarrada na mão. Você deixou bem claro que somos apenas um fardo para você. Max pressionou minha perna, sentindo a tensão. Sua presença me acalmou enquanto eu respirava fundo, determinada a não piorar a situação. Larga a garrafa, Steven, eu disse calmamente. Vamos limpar isso e podemos conversar de manhã, quando você estiver sóbrio. Sempre tão razoável, zombou ele, tomando um gole direto da garrafa. A Jane Parker perfeita nunca perde a calma, apenas destrói calmamente a vida dos filhos. Chega, eu disse. Minha paciência está se esgotando. Você tem 32 anos, não 17. Esse comportamento é inaceitável. Aceitável, repetiu ele, zombeteiro. O que é inaceitável agora? Minha própria mãe escolher um cara qualquer em vez dos filhos, nos expulsando porque o novo namorado dela não gosta que a gente atrapalhe o estilo dela. Isso não tem nada a ver com o Paul, respondi, mantendo a voz calma, apesar da raiva crescendo no meu peito. A questão é que você e a Brenda estão aprendendo a se virar sozinhas. E se você está tão preocupada em ter um lugar para morar,
destruir minha cozinha às 3 da manhã não é exatamente a sua melhor estratégia. Ele riu, um som áspero e amargo. Sua cozinha, sua casa, seu cachorro, tudo é seu, não é? Deus nos livre de tocar em qualquer um dos seus bens preciosos. Steven, você está bêbado e chateado. Vamos conversar amanhã. Não, gritou ele, batendo a garrafa no balcão com tanta força que fiquei com medo de que ela também quebrasse. Estamos conversando agora. Quer saber como foi o meu dia? Passei 8 horas ligando para todo mundo que conheço, implorando por dinheiro ou um lugar para ficar. Sabe o que eu aprendi? Ninguém quer um perdedor de 32 anos que mora com a mãe. A dor crua por trás da sua raiva era palpável, mas eu me preparei para resistir à vontade familiar de resgatá-lo. Sinto muito que tenha sido difícil, disse eu baixinho. Mas encarar essas realidades faz parte do crescimento, algo que você evitou por muito tempo. Crescendo, ele zombou. É isso que você está fazendo com seu namorado do FBI? Tendo uma crise de meia-idade? Senti minha compostura se esvaindo. Meu relacionamento com o Paul não é da sua conta, e sugiro que pare agora antes que diga algo de que se arrependerá. Ou o que? Ele desafiou, com a expressão feia de tanto álcool e ressentimento. Você vai me expulsar mais cedo? Vai me denunciar para seus falsos amigos agentes federais? Ou você vai prejudicar nosso relacionamento irreparavelmente? Respondi honestamente. Eu sempre te amarei, Steven, mas estou perdendo o respeito por você rapidamente, e uma vez que ele acaba, é muito difícil voltar atrás. Algo no meu tom de voz deve ter penetrado seu tom de embriaguez. Ele piscou, momentaneamente em silêncio, e então pegou a garrafa novamente. Deixa pra lá, eu disse rispidamente. Você já teve o suficiente. Não me diga o que fazer, ele murmurou, mas seu desafio parecia indiferente agora. Então haja como um adulto a quem não preciso dar ordens, retruquei. Limpa essa bagunça, vai dormir e, amanhã, comece a resolver a sua vida em vez de me culpar pelos seus problemas. Virei-me para ir embora, fazendo sinal para Max me seguir. Ele não vai voltar, sabia? Gritou Steven atrás de mim, com a voz subitamente baixa. Papai não voltou, e esse Paul também não vai voltar. Eles nunca voltam. Parei, com o coração doendo apesar da raiva. Essa era a verdadeira ferida, não apenas a retirada do apoio financeiro, mas o medo de outro abandono. Steven tinha 15 anos quando o pai foi embora, velho o suficiente para entender a traição, mas não suas causas. Paul não é seu pai, eu disse, sem me virar. E eu não sou a mesma mulher que seu pai abandonou. O que quer que aconteça entre mim e Paul não tem nada a ver com você e Brenda. Mas você precisa entender uma coisa, Steven. Mesmo que ele fosse embora amanhã, nada mudaria. Este novo limite é permanente. Continuei subindo as escadas sem esperar pela resposta dele, embora ouvisse o que parecia um soluço engasgado atrás de mim. Todo instinto maternal me pedia para voltar e confortar meu filho ferido. Mas a parte racional de mim sabia que confortá-lo agora só reforçaria o padrão que estávamos tentando quebrar. No meu quarto, sentei-me na beira da cama, tremendo levemente com o confronto. Max pressionou seu corpo quente contra minhas pernas, oferecendo apoio silencioso. Estou fazendo a coisa certa, sussurrei, tanto para me convencer quanto para qualquer outra coisa. Ele precisa disso, mesmo que me odeie por isso. Lá de baixo, ouviu-se o som de movimentos hesitantes, seguido pelo tilintar hesitante de copos sendo recolhidos. Pelo menos ele estava limpando a bagunça, um pequeno passo, mas talvez o começo de uma aceitação de responsabilidade. Deitei-me novamente, embora soubesse que o sono seria difícil agora. Meu celular brilhou com uma notificação de texto que eu não tinha notado antes, estou pensando em você. Me diverti muito hoje. Bons sonhos, Jane. A mensagem simples de Paul me fez sorrir involuntariamente, apesar da confusão da noite. Respondi, sabendo que ele só veria pela manhã. Esta noite foi difícil com o Steven, mas estou firme. Seu apoio significa mais do que você imagina. Obrigada por um dia maravilhoso. Ao deixar o telefone de lado, percebi que algo havia mudado dentro de mim. 6 meses atrás, ou até mesmo 6 semanas atrás, eu teria corrido para resolver as coisas com Steven, para protegê-lo das consequências de suas ações, para restaurar a harmonia familiar a qualquer custo.
Agora, apesar da dor que isso nos causava, eu estava segurando a linha. Não se tratava de punição. Nem mesmo de lhe dar uma lição. Tratava-se de finalmente reconhecer que o maior desserviço que eu poderia fazer aos meus filhos era impedi-los de vivenciar os resultados naturais de suas escolhas, tanto as boas quanto as ruins. Mac se acomodou ao meu lado com um leve bufo, sua presença sólida me tranquilizando. Seja lá o que amanhã trouxesse, quaisquer que fossem os desafios que me aguardavam com Steven e Brenda, eu não os enfrentaria mais sozinha. Eu tinha meu cachorro fiel, um novo relacionamento cheio de possibilidades e, o mais importante, um crescente senso do meu próprio valor além da maternidade. Por enquanto, isso teria que ser suficiente. Amanhã trouxe uma casa silenciosa e tensa. Encontrei a cozinha impecável, evidência de que Steven finalmente havia limpado a bagunça, mas não havia sinal do meu filho. A porta do quarto dele permaneceu firmemente fechada quando passei por ela, sem nenhum som que indicasse se ele estava acordado ou ainda dormindo após a noite de bebedeira. Max me seguiu escada abaixo, suas unhas estalando no piso de madeira enquanto eu preparava café e contemplava o dia que me aguardava. Eu tinha o plantão da noite no hospital amanhã, minha última semana antes do início oficial da aposentadoria. A ideia me trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. 30 anos de propósito estruturado chegando ao fim, me deixando definir minhas próprias prioridades pela primeira vez desde a faculdade. Brenda apareceu por volta das 10 horas, parecendo excepcionalmente animada, apesar do horário. Bom dia, cumprimentou ela, indo direto para a cafeteira. Você parece cansada. Está tudo bem? Seu irmão teve uma noite difícil, respondi diplomaticamente. Como foi o jantar com a Jéssica? Ótimo, disse ela, sentando-se num banquinho junto ao balcão e segurando a caneca. Vou ficar com o quarto. É pequeno, mas o aluguel é razoável e fica perto da boutique. Posso me mudar no próximo fim de semana. Que maravilha, Brenda, eu disse, genuinamente satisfeita com a iniciativa dela. Estou orgulhosa de você. Ela sorriu, e o simples elogio claramente lhe fez um grande sentido. Obrigada. Sei que não tem sido fácil para nenhum de nós, mas acho que vai ser bom para todos. Espero que sim, concordei, embora pensar na fúria bêbada de Steven me fizesse parar para pensar. Você teve notícias do seu agente do governo hoje? Ela perguntou, mudando de assunto com um brilho provocador nos olhos. O nome dele é Paul, e sim, trocamos mensagens hoje de manhã, admiti, sentindo-me estranhamente tímida para falar sobre minha vida amorosa com minha filha. Ele me convidou para jantar na casa dele amanhã à noite. Ah, comida caseira, Brenda arqueou as sobrancelhas sugestivamente. A coisa está ficando séria. Revirei os olhos, mas não consegui conter um sorriso. É só um jantar, Brenda. Se você diz, ela cantou, claramente incrédula. O que você está vestindo? Ainda não pensei nisso, admiti. Bem, você deveria, declarou ela, de repente, toda séria. A primeira vez na casa dele é uma oportunidade de se destacar. Não muito casual, mas também não muito formal. Você quer parecer despreocupada, mas intencional. Apesar de tudo, ri. Quando você se tornou especialista em relacionamentos? Posso ser péssima em gestão financeira e decisões de vida, mas moda e estratégia de namoro? Ela jogou o cabelo dramaticamente. Esse é o meu superpoder. O momento de leveza foi interrompido pela aparição de Steven. Ele estava parado na porta, pálido e desgrenhado, com os olhos vermelhos e inchados. Um observador casual poderia atribuir sua aparência apenas à ressaca, mas eu também reconheci a evidência de lágrimas. Bom dia, ele murmurou, sem olhar nos olhos de ninguém enquanto caminhava em direção ao café. Brenda me lançou um olhar questionador, mas eu balancei a cabeça levemente, silenciosamente pedindo para ela não insistir em detalhes sobre o confronto da noite passada. Eu estava contando para a mamãe que encontrei um lugar, disse ela, em tom deliberadamente otimista. A colega de quarto da Jéssica se mudou, então vou ficar com o quarto. Steven resmungou sem se comprometer, concentrando-se intensamente em temperar seu café com açúcar e creme. Você fez algum progresso na sua busca por moradia? Perguntei cuidadosamente. Ele deu de ombros, ainda evitando contato visual. Talvez, estou analisando algumas opções. A mentira era evidente, mas optei por não contestá-la.
A explosão da noite anterior havia aclarado um pouco o clima, expondo a dor crua por trás de sua raiva. Pressioná-lo agora só o empurraria de volta para trás de suas muralhas defensivas. Me avisem se precisarem de ajuda com a logística da mudança, ofereci, por vocês dois. Steven finalmente ergueu os olhos, a surpresa substituindo brevemente a cautela em sua expressão. Você ainda ajudaria com isso? Claro, respondi simplesmente. Estabelecer limites não significa que parei de me importar, Steven. Significa apenas que estou mudando a forma como demonstro isso. Ele processou isso por um momento, depois assentiu levemente antes de se retirar com seu café, a conversa aparentemente esgotando seus limitados recursos sociais da manhã. Depois que ele saiu, Brenda assobiou baixinho. O que aconteceu ontem à noite? Suspirei, dando a ela uma versão abreviada do confronto bêbado de Steven, mas omitindo algumas de suas acusações mais cruéis. Ele vai se recuperar, disse ela quando terminei, embora parecesse menos confiante do que antes. Ele só precisa de um tempo para processar. Isso é mais difícil para ele do que para mim. Por que você acha que isso acontece? Perguntei, genuinamente curioso sobre a perspectiva dela. Ela considerou a pergunta seriamente. Steven sempre foi o favorito do papai. Quando o papai foi embora, o impacto foi diferente, como uma rejeição dupla. Acho que ele transferiu toda aquela necessidade de aprovação para você, e agora ele sente que você também o está abandonando. Ela deu de ombros. Além disso, ele é homem. Eles têm mais ego envolvido nessa coisa toda de independência. A percepção me surpreendeu novamente. Fiquei me perguntando quando minha filha fashionista havia desenvolvido tamanha inteligência emocional. Isso é notavelmente perspicaz, Brenda. Eu não sou só um rostinho bonito, mãe, ela respondeu com uma piscadela, saindo do banquinho. Agora, vamos falar da roupa de amanhã para o seu encontro. O resto do dia transcorreu sem incidentes. Steven permaneceu em seu quarto, saindo apenas para ir ao banheiro e procurar comida. Levei Max para uma longa caminhada, o ar primaveril impregnado pelo aroma de flores novas e grama recém-cortada. Paul mandou várias mensagens casuais e calorosas que me fizeram sorrir como uma colegial com sua primeira paixão. À noite, eu estava em frente ao meu armário, avaliando opções para o jantar do dia seguinte na casa de Paul, com Brenda me dando comentários do seu canto na minha cama. Esse não, ela protestou quando levantei um vestido azul marinho sensato. Muito estilo entrevista de emprego. Você quer algo mais suave, mais feminino. Tenho 55 anos, Brenda, lembrei-a secamente. Não 25. Idade é irrelevante, declarou ela com a confiança da juventude. O que importa é como as roupas fazem você se sentir. Ela vasculhou meu armário, empurrando cabides com crescente consternação. Mãe, quando foi a última vez que você comprou algo só porque te fazia se sentir bonita? Tentei me lembrar. Antes do divórcio, talvez para um evento de trabalho, 5 anos atrás. A pergunta expôs mais uma maneira pela qual eu havia negligenciado minhas próprias necessidades e desejos ao longo dos anos. Não consigo me lembrar, admiti. A expressão de Brenda se suavizou. Está resolvido. Vamos às compras amanhã. Você precisa de algo especial para este encontro. Tenho um turno amanhã, lembrei-a. Você sai às 15 horas, certo? O shopping fica aberto até às 21 horas. Tempo de sobra. Seu tom não admitia discussão. Considere isso um agradecimento por não nos jogarem na rua imediatamente. Apesar dos meus protestos sobre despesas desnecessárias, parte de mim ficou tocada pelo entusiasmo dela e pela perspectiva de passar um tempo juntas que não envolvesse gerenciamento de crise ou apoio financeiro. Tudo bem, concordei, mas nada muito revelador ou caro. Confie em mim, ela sorriu. Vou encontrar algo que faça os olhos do agente do FBI saltarem das órbitas. O nome dele é Paul, corrigi pelo que pareceu ser a 100ª vez, embora não conseguisse deixar de sorrir com a descrição dela. Depois que ela foi embora, sentei-me na beira da cama, subitamente tomada pela estranheza de tudo aquilo. Uma semana antes, minha vida seguia os mesmos padrões de anos: trabalho, casa, ajudar meus filhos adultos, passeios ocasionais com Max, repetir o que fiz.
Agora tudo estava mudando: meu relacionamento com Steven e Brenda, minha aposentadoria iminente, minha conexão inesperada com Paul. Max pulou ao meu lado, apoiando a cabeça no meu joelho como se sentisse meus pensamentos tumultuados. Cocei atrás de suas orelhas, grata por sua presença constante em meio a todas as mudanças. O que você acha, garoto? Perguntei baixinho. É possível reescrever sua vida aos 55? Ele olhou para mim com total confiança em seus olhos profundos, e optei por interpretar seu latido suave como uma afirmação. Talvez esse fosse o lado positivo da traição dos meus filhos ao vender Max, não apenas seu retorno seguro, mas a cascata de mudanças que isso desencadeou. Sem esse catalisador, eu poderia ter continuado na minha rotina confortável indefinidamente, vendo a vida passar enquanto me concentrava apenas nas necessidades dos outros. Agora, pela primeira vez em décadas, eu contemplava meus próprios desejos, meu próprio futuro. E, surpreendentemente, apesar da tensão com Steven e da incerteza que me aguardava, eu me sentia mais viva do que há anos. A ida às compras com Brenda foi surpreendentemente agradável. Depois do meu último plantão no hospital, 6 horas agridoces de despedidas e votos de melhoras de colegas com quem trabalhei por décadas, encontrei minha filha no shopping, sentindo-me estranhamente nervosa com toda a aventura. Relaxa, mãe, disse Brenda, entrelaçando o braço no meu enquanto caminhávamos pelos corredores lotados. Isso é para ser divertido, não um tratamento de canal. Faz 15 anos que não compro roupas para um encontro, lembrei-a, nem sei mais o que é apropriado. É por isso que você me escolheu, ela respondeu confiante, me guiando em direção a uma boutique pela qual eu já havia passado inúmeras vezes, mas nunca entrado. Confie na especialista. Nas 2 horas seguintes, experimentei mais roupas do que nos 5 anos anteriores juntos. Brenda era uma estilista surpreendentemente atenciosa, selecionando peças que valorizavam meu corpo sem me levar muito além da minha zona de conforto. Ela rejeitava qualquer coisa matronal: você está namorando, não vai a um evento social da igreja, mãe, e também vetava itens que eu achasse muito reveladores. Queremos algo elegante com um toque de sensualidade, não uma dona de casa desesperada. Por fim, optamos por um vestido envelope leve num tom azul petróleo profundo que Brenda insistiu que realçava meus olhos, combinado com sandálias de salto que acrescentavam altura sem sacrificar o conforto. O look era inegavelmente mais estiloso do que meu traje prático habitual, mas ainda assim me lembrava, só que numa versão um pouco mais elegante. O que você acha? Brenda perguntou enquanto eu examinava meu reflexo. Adorei, admiti, surpresa com o quanto eu falava sério. A mulher no espelho parecia confiante, atraente, sim, até um pouco sexy, coisas que eu não associava a mim mesma há muito tempo. Paul não vai saber o que o atingiu, ela declarou com satisfação. Ao sairmos da loja com nossas compras, Brenda sugeriu que parássemos para tomar um café. Sentada em frente a ela no café, observando-a conversar animadamente sobre suas novas responsabilidades profissionais e planos para o apartamento, senti uma mudança em nosso relacionamento. Menos mãe e filha, mais como amigas, adultas iguais compartilhando suas vidas, em vez de uma constantemente resgatando a outra. Acho que não lhe agradeci devidamente, eu disse durante uma pausa na conversa. Brenda pareceu confusa. Pelo quê? Pelo vestido? Você pagou por ele. Por se adaptar tão graciosamente a essas mudanças, expliquei, por entender por que elas são necessárias em vez de lutar comigo como seu irmão. Ela mexeu o latte, pensativa. No começo, fiquei brava, admitiu. Quando você disse que tínhamos que nos mudar, minha reação inicial foi de pura indignação. Como você ousa depois de todos esses anos nos apoiando? Mas aí comecei a pensar em como seria a minha vida em 5 anos se nada mudasse. E, perguntei quando ela fez uma pausa. E era deprimente, disse ela sem rodeios. Ainda morando no meu quarto de infância, trabalhando em um emprego que considero temporário, mesmo estando lá há 3 anos, vendo meus amigos construírem carreiras e relacionamentos enquanto estou presa na adolescência permanente. Ela deu de ombros. Quando vi dessa forma, percebi que você está nos fazendo um favor, não nos punindo. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. Estou tão orgulhosa de você, Brenda. Sei que não é fácil. Não é, ela concordou. Mas também não é ver sua mãe colocar a vida inteira em espera enquanto você desperdiça seu potencial. Esse é um fardo diferente. Suas palavras me atingiram com uma força inesperada.
Eu sempre considerei meus sacrifícios como necessários, até mesmo nobres, a essência da boa maternidade. Nunca me ocorreu que meus filhos pudessem se sentir culpados ou responsáveis por eu ter subjugado completamente minha identidade ao cuidado deles. Bem, eu disse, tentando amenizar o momento repentinamente emotivo, você não precisa mais se preocupar com isso. Como pode ver, estou oficialmente retornando à terra dos vivos. Ótimo, ela respondeu com firmeza. Você merece, mãe. Você nos deu tudo. Agora é a sua vez. Quando chegamos em casa, carregadas de sacolas de compras e comida para a viagem, eu me sentia mais próxima da minha filha do que há anos. O carro do Steven já não estava mais na garagem, um pequeno alívio, considerando meu nervosismo com a noite que se aproximava. Ele provavelmente está na casa do Ryan, Brenda deduziu quando mencionei sua ausência. Eles são amigos de jogos há muito tempo. O Ryan tem um quarto vago no apartamento dele. Essa pode ser a melhor opção para o Steven, se ele conseguir engolir o orgulho suficiente para perguntar. Assenti, torcendo para que ela estivesse certa. Apesar da resistência dele, eu queria que Steven caísse de pé, assim como Brenda estava fazendo. A questão não era puni-lo, mas lançá-lo na vida adulta independente que ele vinha evitando. Mais tarde, enquanto me preparava para o meu encontro, talvez com mais cuidado do que havia tomado com a minha aparência em uma década, me vi cantarolando, uma expressão inconsciente de felicidade que me pegou de surpresa. Max observava de seu lugar na cama, a cabeça inclinada em observação curiosa. O que você acha? Perguntei, virando-me para mostrar a ele o efeito completo do vestido novo e da maquiagem sutil que Brenda insistira em aplicar em mim. O rabo de Max batia com entusiasmo contra o cobertor. Vou considerar isso como aprovação, ri, abaixando-me para acariciar suas orelhas. Agora lembre-se, você vai ficar com Brenda esta noite. Seja um bom menino para ela. Depois de uma última olhada no espelho, desci as escadas, onde Brenda me esperava para fazer sua avaliação. Nossa, mãe, disse ela, arregalando os olhos em sinal de admiração. Você está incrível. Não muito, perguntei, subitamente constrangida. Perfeito, ela me garantiu. Sofisticado, mas acessível. O vestido foi definitivamente a escolha certa. A viagem até a casa de Paul me deu tempo para controlar o nervosismo. Fazia tanto tempo que eu não tinha um encontro de verdade, quanto mais na casa de um homem. E se eu tivesse interpretado mal o interesse dele? E se a conversa fracassasse sem a proteção de um ambiente público? Paul morava em uma casa elegante no estilo Craftsman em um dos bairros mais antigos perto do centro da cidade. Ao estacionar em sua garagem, respirei fundo, lembrando a mim mesma que eu era uma mulher adulta, não uma adolescente, em seu primeiro encontro. Ele abriu a porta antes que eu pudesse bater, me cumprimentando com um sorriso caloroso que imediatamente acalmou meus nervos. Jane, disse ele, observando minha aparência com indisfarçável apreciação. Você está linda. Obrigada, respondi, satisfeita com a reação dele. Algo cheira maravilhosamente bem. Prometi uma refeição caseira, disse ele, me conduzindo para dentro. Espero que você goste de comida italiana. O interior de sua casa refletia o seu dono, elegante, bem organizado, com toques sutis de aconchego que suavizavam a estética de solteiro. Livros decoravam as paredes da sala de estar, intercalados com fotografias emolduradas e o que pareciam ser artefatos de suas viagens. Um grande pastor alemão levantou-se da cama perto da lareira e aproximou-se para me inspecionar com uma curiosidade digna. Este é o Rex, apresentou Paul. Rex, está é a Jane, a pessoa do Max. Ofereci minha mão para o cachorro cheirar, sorrindo quando ele a lambeu suavemente em sinal de aprovação. Prazer em conhecê-lo, Rex. Max manda lembranças. Ele costuma ser mais reservado com visitas, observou Paul enquanto Rex se acomodava, satisfeito, ao meu lado quando me sentei no sofá. Você deve ter jeito. Cachorros sentem a presença de pessoas que os amam, respondi, coçando atrás das orelhas de Rex do jeito que eu sabia que a maioria dos cães apreciava. Ele é lindo e sabe disso. Paul deu uma risadinha. Posso te servir uma taça de vinho? O jantar está quase pronto. A noite transcorreu com o mesmo conforto tranquilo que havíamos estabelecido em nossos passeios anteriores. Paul era um excelente cozinheiro, e o prato de massa que ele preparou rivalizava com qualquer coisa que eu já tivesse comido em restaurantes.
A conversa fluiu naturalmente, abordando tudo, desde os livros que gostávamos até sua carreira no FBI e minhas experiências como enfermeira. Então, amanhã é oficialmente seu primeiro dia de aposentadoria, comentou ele enquanto deliciávamos com o tiramisu. Como se sente? Surreal, admiti. 30 anos de estrutura de repente desapareceram. Não sei bem o que vem a seguir. Essa é a beleza da coisa, disse ele, enchendo nossas taças de vinho. Vocês decidem. Chega de horários ditados por turnos de hospital ou pelas necessidades dos seus filhos. É pura possibilidade. É libertador e assustador ao mesmo tempo, confessei. Eu me defini como enfermeira e mãe por tanto tempo. Sem esses papéis, quem sou eu? A expressão de Paul tornou-se pensativa. Essa é a pergunta mais emocionante de todas, não é? Quem é Jane Parker quando ela é simplesmente ela mesma? Quem é Jane Parker quando ela é simplesmente ela mesma? A pergunta de Paul pairava no ar entre nós, profunda em sua simplicidade. Tomei um gole de vinho, pensando em como responder. Não sei mais se sei, admiti. Passei tantos anos sendo o que todos os outros precisavam que perdi a noção dos meus próprios desejos. Paul estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a minha. Então talvez esse seja seu primeiro projeto de aposentadoria, redescobrir Jane. Seu toque me transmitiu um calor agradável que não tinha nada a ver com o vinho. Alguma sugestão de por onde começar? Com o que você sonhava antes que a vida atrapalhasse? Perguntou ele, olhando nos meus com interesse genuíno. O que a jovem Jane Parker queria antes de se tornar enfermeira, esposa, mãe? A pergunta me transportou décadas atrás, para uma versão mais jovem de mim mesma, com ambições que eu quase havia esquecido. Eu queria viajar, disse eu lentamente. Para conhecer lugares sobre os quais eu só tinha lido em livros. Eu queria aprender fotografia, não apenas instantâneos, mas expressão artística de verdade. Paul assentiu encorajadoramente. O que mais? Eu queria ser voluntária em um centro de reabilitação de animais selvagens, continuei, com as lembranças surgindo como bolhas em água parada. Sempre me identifiquei com animais, mas cuidar de humanos era a prioridade. Tudo isso parece um sonho que ainda está muito próximo de ser alcançado, observou Paul. Sim, não é? Sorri, sentindo uma pontada de entusiasmo diante de possibilidades que eu não considerava há anos. E você? A aposentadoria correspondeu às suas expectativas? No começo, não, admitiu. O birro foi minha identidade por tanto tempo que me senti sem rumo sem ele. O trabalho de consultoria em segurança ajuda, mas levei meses para me adaptar à vida civil. E agora? Agora, estou aprendendo a apreciar a liberdade, disse ele, a capacidade de escolher projetos que me interessam, de viajar sem consultar um supervisor, de buscar conexões pessoais. Seus olhos encontraram os meus com um significado inconfundível. O momento pairou entre nós, carregado de potencial. Então Rec se espreguiçou e suspirou dramaticamente aos nossos pés, quebrando a tensão e nos fazendo rir. Ele tem opiniões sobre o ritmo desse relacionamento, Paul riu, levantando-se para recolher nossos pratos de sobremesa. Vamos, quero te mostrar uma coisa. Ele me conduziu pela casa até uma porta dos fundos que dava para um jardim pequeno, mas impecavelmente cuidado. Lanternas solares iluminavam um caminho de pedra que serpenteava por arbustos floridos e plantas perenes cuidadosamente dispostas. No centro, havia um banco de madeira de frente para um pequeno lago onde nenúfares flutuavam serenamente na superfície. Isso é lindo, sussurrei, absorvendo a paz do santuário. Meu projeto de aposentadoria, explicou Paul, me guiando até o banco. Eu não sabia nada sobre jardinagem quando comecei. Matei mais plantas do que gostaria de admitir. Mas há algo terapêutico em criar beleza a partir da terra nua. Sentamo-nos lado a lado, próximos o suficiente para que nossos ombros se tocassem. O ar noturno carregava o aroma de jasmim e o suave esguicho da pequena fonte do lago. Rec se acomodou aos nossos pés, aparentemente satisfeito em acompanhá-los a uma distância discreta. No dia em que nos conhecemos, disse Paul após um silêncio confortável, quando você ligou sobre o Max, eu quase não atendi. Números desconhecidos geralmente significam telemarketing ou alguém querendo dicas de segurança gratuitas. Fico feliz que tenha feito isso, respondi suavemente. Eu também. Ele se virou ligeiramente para me encarar.
Gostei de conhecer você, Jane, mais do que esperava gostar de qualquer coisa nesta fase da minha vida. Mesmo que nossa apresentação tenha envolvido uma farsa elaborada e agentes federais falsos, provoquei. Ele riu. Principalmente por isso. Me mostrou sua força, seu comprometimento em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Poucos pais teriam coragem de deixar seus filhos enfrentarem as consequências de suas ações. Ainda não tenho certeza se estou fazendo a coisa certa, confessei, especialmente com o Steven. Ele é tão bravo, tão resistente. Ele vai se recuperar, Paul me garantiu. Ou não. De qualquer forma, você deu a ele a oportunidade de finalmente crescer. É tudo o que qualquer pai pode fazer. Sua compreensão e a ausência de julgamento em sua voz me comoveram profundamente. Durante anos, carreguei meus fardos parentais sozinha, tomando decisões sem um parceiro para validar ou questionar minhas escolhas. Ter alguém que enxergava a complexidade da minha situação sem oferecer soluções simplistas de imediato parecia um presente que eu não sabia que precisava. Obrigada, eu disse simplesmente, por compreender, por não pensar menos de mim porque meus filhos são complicados. Somos todos complicados, respondeu ele, sua mão encontrando a minha sob a luz fraca do jardim. É isso que torna a vida interessante. Naquele momento, com as flores desabrochando à noite perfumando o ar e a mão quente de Paul contra a minha, senti uma paz que não sentia há anos. Não a resignação exausta que eu confundia com contentamento, mas uma tranquilidade genuína, a sensação de que, quaisquer que fossem os desafios que me aguardavam, eu não os enfrentaria mais sozinho. Quando Paul se inclinou em minha direção, com a intenção clara nos olhos, eu o encontrei no meio do caminho. Seu beijo foi gentil, mas confiante, um equilíbrio perfeito entre respeito e desejo. Ao contrário do nosso primeiro beijo no estacionamento do restaurante, este se prolongou, aprofundando-se à medida que correspondia com um entusiasmo que surpreendeu até a mim mesma. Quando finalmente nos separamos, ambos ligeiramente ofegantes, Paul afastou uma mecha de cabelo do meu rosto com ternura e precisão. Eu queria fazer isso direito desde a nossa caminhada à beira do lago, admitiu. Eu estava querendo que você fizesse isso, confessei, sentindo um rubor juvenil aquecer minhas bochechas, apesar da minha idade. Seu sorriso em resposta fez meu coração palpitar de um jeito que eu já imaginava que não existia mais. Seria muito atrevido dizer que espero que isso seja apenas o começo? Nada atrevido, assegurei-lhe, inclinando-me para outro beijo que respondeu à sua pergunta de forma mais eloquente do que palavras poderiam. Rex finalmente decidiu que já tínhamos tido tempo suficiente de privacidade, inserindo-se entre nós com um empurrãozinho determinado que nos fez rir. Ciúmes? Paul perguntou ao seu cachorro, coçando atrás das orelhas do pastor. Ele só está nos lembrando que temos bastante tempo, sugeri, embora parte de mim, uma parte que eu havia negligenciado por muito tempo, desejasse que pudéssemos continuar de onde paramos. Como se lesse meus pensamentos, Paul apertou minha mão. Ele tem razão. Claro. Temos tempo. Não precisa ter pressa. A paciência em sua voz, a promessa implícita de futuras noites juntos, me aqueceram mais do que qualquer paixão precipitada. Não era uma conexão passageira, mas a fundação cuidadosa de algo que poderia durar, algo que valia a pena construir lentamente. Quando finalmente olhei para o relógio, fiquei chocada ao descobrir que era quase meia-noite. Preciso ir, disse eu, relutante. Prometi a Brenda que não chegaria muito atrasada. Paul me acompanhou até o carro, com o braço em volta da minha cintura, num gesto que parecia ao mesmo tempo protetor e respeitoso. Na porta do motorista, ele me beijou mais uma vez, brevemente, mas com intensidade suficiente para me deixar um pouco atordoada. Tive uma noite maravilhosa, ele disse, abrindo minha porta. Eu também, respondi, surpreso com quão inadequadas as palavras pareciam expressar o significado do que havia acontecido entre nós. Enquanto dirigia para casa pelas ruas tranquilas, senti-me uma mulher diferente daquela que havia saído de casa horas antes. Brenda estava certa sobre o vestido, mas a transformação foi mais profunda do que a aparência. Algo havia despertado em mim naquela noite. Não apenas o desejo, embora isso certamente fizesse parte, mas um senso do meu próprio valor além dos papéis que eu desempenhava para os outros. Pela primeira vez em muito mais tempo do que eu conseguia me lembrar, eu estava animada com o que o amanhã poderia trazer. Não apenas o próximo encontro com Paul, mas todos os amanhãs que se estendiam diante de mim.
Dias que eu poderia preencher com minhas próprias escolhas, meus próprios sonhos redescobertos. Ao chegar em casa, encontrei a casa às escuras, exceto por um único abajur na sala. Um bilhete de Brenda no balcão me informava que Marques tinha sido um perfeito cavalheiro e agora estava dormindo no meu quarto. O carro de Steven estava na garagem, mas o quarto dele estava escuro e silencioso, ou já dormindo ou fingindo dormir para evitar conversas. Caminhei silenciosamente pela casa, sem querer incomodar nenhum dos meus filhos. No meu quarto, Marques levantou a cabeça do meu travesseiro, o rabo balançando em boas-vindas sonolentas. Troquei de roupa e completei minha rotina noturna, depois me deitei na cama ao lado dele, minha mente ainda repassando momentos daquela noite. Acho que estou encrencada, garoto, sussurrei, acariciando seu pelo macio. Aquela encrenca boa. Ele suspirou satisfeito e se aconchegou em mim, aparentemente despreocupado com as complexidades dos relacionamentos humanos. Como sempre, seu afeto descomplicado me tranquilizou, um lembrete de que o amor em sua forma mais pura era simples. Eram as pessoas que o complicavam. O dia seguinte traria novos desafios, a resistência contínua de Steven, a mudança iminente de Brenda, o vasto território aberto da aposentadoria. Mas, naquela noite, me permiti simplesmente saborear a lembrança dos beijos de Paul, a promessa em seus olhos e o vislumbre que tive de um futuro mais brilhante do que eu ousara imaginar. Pela primeira vez em anos, adormeci pensando na minha própria vida, não apenas em facilitar a vida dos outros. Acordei com o som de movimento lá embaixo, gavetas abrindo e fechando, vozes abafadas, o baque ocasional de algo pesado sendo colocado no chão. Por um momento, fiquei desorientada. As lembranças dos beijos da noite passada no jardim de Paul, misturando-se com a realidade presente da manhã em minha própria casa. Marques já estava alerta, com a cabeça inclinada em direção à porta do meu quarto enquanto ouvia a movimentação lá embaixo. Olhei para o relógio, 7h30. Uma manhã incomum para qualquer um dos meus filhos estar tão ativo. Vamos investigar, murmurei para Marques, vestindo um hobby antes de descer as escadas. A cena na cozinha me fez parar de repente. Steven estava em pé no balcão, encaixotando a coleção descombinada de canecas e copos que acumulara ao longo dos anos. Brenda estava à mesa, separando uma pilha de correspondências e papéis, pilhas organizadas se formando ao seu redor. Ambas olharam para mim. Bom dia, mãe, cumprimentou Brenda alegremente. Desculpe se a acordamos. O que está acontecendo? Perguntei, olhando para as caixas e sacolas espalhadas pelo chão da cozinha. Steven pigarreou, sem jeito. Fazendo as malas. Encontrei um lugar. O Ryan vai me deixar ficar no quarto de hóspedes dele até eu conseguir arrumar alguma coisa por conta própria. O anúncio, feito com uma humildade incomum, me deixou momentaneamente sem palavras. Que ótimo, consegui dizer finalmente. Quando você decidiu isso? Ele deu de ombros, concentrando-se intensamente em embrulhar uma caneca de Star Wars em jornal. Ontem à noite, pensei um pouco e percebi que você estava certa. Está na hora. Brenda me olhou nos olhos e me deu um aceno sutil que sugeria que ela sabia mais sobre essa transformação do que estava dizendo. Fiz uma anotação mental para interrogá-la mais tarde. Bem, fico feliz, disse eu com cuidado, sem querer dizer nada que pudesse atrapalhar aquele progresso frágil. Precisa de ajuda? Não, já conseguimos, respondeu Steven, ainda sem me olhar nos olhos. A maioria das minhas coisas ainda está em caixas, de quando me mudei de volta. Servi-me de café da cafeteira que eles já tinham feito, observando meus filhos trabalharem juntos com uma eficiência que me surpreendeu. Seja lá o que tivesse motivado a mudança de ideia de Steven, aparentemente incluía uma trégua com a irmã. Como foi seu encontro? Brenda perguntou com casualidade calculada, embora o brilho em seus olhos sugerisse curiosidade genuína. Que delícia, respondi, sem conseguir conter um sorriso. Paul é um excelente cozinheiro, E, ela perguntou, claramente esperando mais detalhes. E isso é tudo o que você precisa saber, respondi formalmente, embora meu rubor provavelmente me denunciasse. Steven emitiu um som entre um gemido e uma risada. Por favor, sem detalhes. Já estou lidando com coisas demais sem pensar na vida amorosa da minha mãe. Não havia malícia em seu tom. Na verdade, ele parecia quase divertido, mas mesmo assim abordei o assunto com cautela.
Você concorda mesmo com isso, Steven? Com eu saindo com o Paul. Ele parou de arrumar as malas e finalmente olhou diretamente para mim. É estranho, admitiu. Mas acho que também é estranho eu esperar que você existisse apenas para nós, sem ter vida própria. Ele deu de ombros. O Ryan comentou que isso foi muito egoísta da minha parte. Ryan parece sábio, observei, arquivando o nome desse amigo como uma influência positiva. Ele é um pé no saco, murmurou Steven, embora com evidente carinho. Mas ele me criticou por muitas das minhas besteiras ontem à noite. Disse que eu estava agindo como um adolescente mimado em vez de um homem adulto. E você ouviu? Não consegui esconder minha surpresa. A expressão de Steven ficou séria. Quando o cara bêbado com quem você está saindo diz que você está sendo imatura, é como um alerta. Brenda bufou. E ele disse para Steven ou ser homem ou procurar outro lugar para dormir. Obrigado por isso, mana. Steven lançou-lhe um olhar irritado antes de se virar para mim. Olha, mãe, me desculpe pela outra noite. Eu estava bêbado e com raiva e disse um monte de coisas que não deveria. Você tem razão, é hora de eu me virar sozinho. É assustador. A admissão, tão contrária à bravata habitual de Steven, me tocou profundamente. É assustador, concordei. Mudanças sempre são. Mas você é capaz de muito mais do que se permitiu ser nos últimos anos. Ele assentiu, com um olhar determinado substituindo o cinismo habitual. Bom, acho que é hora de descobrir. Ao meio-dia, Steven e Brenda já tinham empacotado seus pertences essenciais, o suficiente para se mudarem, embora precisassem voltar para buscar o restante dos pertences. Carregamos o carro de Steven primeiro, nós três trabalhando juntos em uma harmonia que parecia familiar e totalmente nova. Enquanto ele se preparava para ir ao apartamento de Ryan, me vi inesperadamente emocionada. Me liga quando estiver instalada, eu disse, tentando manter a voz firme. Steven hesitou, depois se adiantou para me abraçar. Um abraço de verdade, não um abraço superficial que ele oferecia em feriados e aniversários nos últimos anos. Obrigado, mãe, disse-lhe baixinho, por não desistir de mim, mesmo quando eu estava sendo um babaca. Retribuiu o abraço com força, piscando para conter as lágrimas. Nunca. Não importa o que aconteça, eu sempre serei sua mãe. Ele se afastou, claramente desconfortável com o momento de emoção, mas ainda assim se esforçando. Sei que não demonstrei, mas sou grato por tudo que você fez por nós e, eventualmente, vou deixá-lo orgulhoso. Você já sabe, assegurei-lhe. Isso aqui, assumir a responsabilidade, enfrentar seus medos, isso me deixa orgulhoso. Depois que ele foi embora, Brenda me ajudou a carregar as caixas dela até o carro. Combinamos de levar as coisas dela para o apartamento da Jéssica naquela tarde, esvaziando oficialmente meu ninho pela primeira vez em anos. O que mudou com o Steven? Perguntei enquanto carregávamos o porta-malas. Da última vez que o vi, ele estava totalmente contra se mudar. Brenda sorriu. Talvez eu tenha ligado para o Ryan ontem à noite, enquanto você estava no seu encontro. Contei a ele sobre a situação e sugeri que ele poderia ter mais influência do que nós neste momento. Sorrateiro, observei com admiração. Estratégico, ela corrigiu. Aprendi com os melhores. Além disso, Steven respeita a opinião de Ryan, e Ryan vem tentando fazê-lo crescer há anos. Enquanto dirigíamos em direção ao apartamento de Jéssica, com Brenda tagarelando sobre seus planos de decoração para o novo quarto, me peguei refletindo sobre o turbilhão de mudanças que as últimas 2 semanas trouxeram. Do choque de descobrir que Marques havia sido vendido aos confrontos com meus filhos, passando pelo romance inesperado que floresceu com Paul, minha vida se transformou mais em 14 dias do que nos 14 anos anteriores. Você está muito quieta, mãe, observou Brenda enquanto nos aproximávamos de sua nova casa. Está pensando 2 vezes sobre o ninho vazio? De jeito nenhum, garantia ela, com sinceridade. Só estou maravilhada com a rapidez com que tudo mudou. Para melhor, certo? Ela perguntou, com um toque de incerteza na voz. Com certeza para melhor, confirmei. Para todos nós, eu acho. Depois de ajudar Brenda a se instalar em seu novo espaço, um quarto aconchegante em um apartamento bem conservado que ela e Jéssica já estavam planejando redecorar animadamente, voltei para casa, uma casa que parecia estranhamente vazia e maravilhosamente pacífica.
Max me recebeu na porta, todo o seu corpo se contorcendo de alegria com a minha volta. Bem, garoto, eu disse, ajoelhando-me para receber suas calorosas boas-vindas. Agora somos só nós dois. Como se sente? Seu rabo abanava furiosamente, num gesto que interpretei como aprovação. Andei pela casa, notando como ela era diferente sem a presença constante dos meus filhos adultos. Não solitária, como eu poderia temer, mas aberta, cheia de possibilidades em vez de obrigações. Meu telefone tocou com uma mensagem de Paul: estou pensando em você hoje. Jantar de novo amanhã à noite? Desta vez, deixe-me levá-lo para sair de verdade. Sorri e respondi: eu adoraria isso, embora seu jardim fosse perfeito. Sua resposta veio rapidamente: o jardim estará esperando por você quando quiser visitá-lo novamente. Eu também. A promessa naquelas palavras simples me causou um arrepio agradável. Aos 55 anos, eu estava sentindo frio na barriga e a expectativa que eu achava que pertenciam exclusivamente à juventude. Era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante me sentir tão viva novamente, tão sintonizada com meus próprios desejos após anos de insensibilidade. Max me seguiu até a varanda dos fundos, onde fiquei sentada observando a luz do sol da tarde se filtrar pelas árvores do meu pequeno quintal. Num impulso, peguei meu celular e pesquisei aulas de fotografia para iniciantes perto de mim. Várias opções apareceram, incluindo um workshop de fim de semana na faculdade comunitária, que começaria no mês seguinte. Sem me dar tempo para pensar duas vezes, me inscrevi e paguei a taxa. Então, sentindo-me ousada, pesquisei tours pela Itália para viajante solo. Os resultados foram intimidantes em sua abundância, mas marquei vários que pareciam promissores para pesquisas futuras. Pequenos passos para resgatar sonhos que eu havia deixado de lado décadas atrás. Pequenos passos para me tornar a Jane Parker que eu poderia ter sido se a vida tivesse tomado outros rumos. À medida que o sol começava a se pôr, projetando longas sombras no meu quintal, senti uma profunda sensação de paz tomar conta de mim. O caminho à frente não estava totalmente claro, mas, pela primeira vez em anos, fiquei animada para descobrir aonde ele poderia levar. Não apenas para os meus filhos, mas para mim mesma. Sabe, Max, eu disse baixinho, se Steven e Brenda não tivessem vendido você, nada disso poderia ter acontecido. Max inclinou a cabeça, seus olhos expressivos fixos nos meus com devoção canina. De uma forma estranha, continuei, a traição deles nos deu um novo começo, eles e até você, com seus encontros semanais com Rex, que Paul já está planejando. O rabo de Max bateu contra as tábuas da varanda ao ouvir a menção de seu novo amigo canino. Suponho que às vezes os piores momentos podem levar às melhores mudanças, refleti, coçando atrás das orelhas dele do jeito que ele adorava. Se você tiver coragem de enfrentá-los de frente, em vez de se esconder da dor. A sabedoria desse pensamento me envolveu como um cobertor confortável. Em meio a toda a agitação das últimas 2 semanas, descobri forças que eu havia esquecido que possuía, conexões que eu não sabia que faltavam e um futuro mais brilhante do que qualquer um que eu ousara imaginar em anos. Enquanto Max e eu assistíamos juntos ao pôr do sol, agradeci silenciosamente aos meus filhos pela decisão equivocada de vender meu cachorro. Ao tentar resolver seus problemas por meio de mentiras, eles inadvertidamente nos deram o empurrãozinho necessário para criar vidas melhores e mais autênticas. Às vezes, a traição era na verdade o começo de algo lindo.